Glória a Deus, igreja. Há 60 dias atrás, nós tivemos um culto na casa. Eu não sei quem vai se lembrar, mas foi um culto de início do mês também, que nós profetizamos aqui. Foi uma noite profética, que nós profetizamos que nos últimos 120 dias do ano, nós viveríamos coisas sobrenaturais na casa. Quem lembra desse dia? Quem estava aqui? Há cerca de 60 dias atrás. E depois daquele dia, muitas coisas aconteceram. Porque nós falamos, aqueles que decidirem se alinhar com o Senhor, ainda nós temos 120 dias para viver algo sobrenatural. Sabe, o que Deus pode, eu lembro até hoje aquela palavra, porque me marcou. O que Deus pode fazer em um dia, o que Deus pode fazer em uma hora, e o que Deus pode fazer em 120 dias, é muita coisa. E nessa última semana o Senhor começou a ministrar no meu coração e me lembrar daquela palavra. E principalmente porque nós estamos vivendo dias na casa com muitos testemunhos. Sabe, aquilo que profetizamos naquele culto, de fato tem se cumprido. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos testemunhos surpreendentes de milagres e transformações que o Senhor tem causado no nosso meio. Sabe, de verdade, em alguns momentos eu e a pastora olhar e dizer assim, caramba, mano, não tem jeito, velho. Se a pessoa ignorar que isso é Deus, a gente não tem mais o que falar. Não adianta pregar, não adianta fazer nada. Se ela não perceber que é Deus que está fazendo isso, de tão extraordinário que Deus tem feito na vida de algumas pessoas. Só que nesse mesmo tempo, nós estamos vivendo... Algumas pessoas ainda estão no período da maturação, da gestação, do período do... Poxa, eu estou vendo algumas pessoas viver, mas eu ainda estou naquele período que eu tenho percebido que eu vou gerar fruto, mas ainda não está madura, não está no tempo da colheita ainda. Outros já estão colhendo. Até porque na natureza você percebe que algumas árvores elas dão fruto mais rápido, outras demoram um pouco mais, mas todas elas a Bíblia fala que dá fruto no seu tempo. Em Gênesis capítulo 1 a Bíblia fala isso, que Ele faz todas as árvores do campo, tudo para dar fruto no seu tempo. Então você precisa entender uma coisa, tem tempo de Deus para a tua vida. Posso ouvir um amém? Me ajuda a pregar nessa noite, amém? Em nome de Jesus. E existem desafios nesse meio de aguentar o período em que Deus vai fazer, o tempo que ainda não frutificamos, o tempo em que ainda não vivemos. Existe. Se levantam alguns gigantes, às vezes o gigante se levanta contra as nossas expectativas. Imaginávamos que estaríamos vivendo algo e ainda não estamos. Criamos as nossas empresas, os nossos negócios e pensamos assim, olha, no final do ano ou tal dia eu estarei neste lugar. Ou no teu trabalho mesmo você pensa assim, poxa, eu queria ser promovido, queria já estar ganhando tanto. Ou na tua família, não sei em qual área. Mas a gente olha e talvez a coisa que a gente esperava não chegou. Não é verdade? Só que nesse meio tempo, Deus está fazendo na vida de muita gente aqui. E eu de verdade, nas últimas 2 semanas, nós recebemos muitos testemunhos. Sabe, e quando eu falo muitos testemunhos, é muitos testemunhos mesmo. Sabe, a pastora contou um dela aqui, a pastora Eli, quarta-feira, quando ela pregou. Outras pessoas chegando e dizendo assim, pastor, eu não consigo entender o que Deus está fazendo. O quanto que Deus tem transformado a nossa realidade, a nossa vida. E eu de verdade, irmão, eu não gosto de espiritualizar tudo. Eu gosto, quem anda mais comigo sabe que eu respeito a área espiritual, mas eu não espiritualizo tudo. Tem áreas que você percebe que são algo racional, são coisas racionais, são óbvias. Agora, tem momentos em que o céu está falando com a terra que é impossível ignorar. Eu vou falar de novo. Tem momentos que os céus estão falando com a terra que é impossível ignorar. Você olhar uma situação e olhar uma atmosfera que Deus tem feito e não perceber que é Deus que está fazendo, é como ignorar o óbvio. É ignorar o óbvio. Ah, mas é espiritual. Temos que ter um olhar espiritual. Mas tem coisas que Deus faz que é tão clara que a gente tem que se esforçar para não crer que é Deus. É igual eu falo do ateu. O ateu, irmão, quando ele se converte, ele se torna o cara com mais fé possível. Porque é tão
forte a força que ele tem que fazer para crer que um Deus não existe, que no momento que ele começa a crer que ele existe, irmão, a fé dele é uma fé extremamente ousada. E nesse período, irmãos, a gente recebe esses diversos testemunhos. Nós percebemos um padrão nesses testemunhos. E é um padrão lógico. E aqui eu quero pregar para você algo espiritual, mas algo que também é questão de lógica. Nós percebemos que no linguajar das pessoas, todas que vêm dar um testemunho, a maioria diz assim: desde que eu coloquei o Senhor como prioridade, comecei a obedecer, as coisas começaram a mudar na minha vida. É um padrão. Quando nós vamos ouvir um testemunho, a pessoa, olha, quando eu firmei com Deus, quando eu me aliancei com Deus, quando eu busquei Ele e coloquei Ele como prioridade, as coisas começaram a mudar, a ser transformada. A vida mudou, a realidade mudou, as coisas começaram a mudar, se tornou um padrão. E aí a gente vai para a palavra, a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que esse padrão também está dentro da palavra. Você não vê pessoas aleatórias vivendo o sobrenatural de Deus, mas você vê gente que cumpre uma aliança com Deus e vive aquilo que Deus tem. E algo que me chamou muito a atenção nesse período, nesse tempo, é que pessoas inteligentes, diga comigo, pessoas inteligentes. Agora eu não estou falando tanto que você é espiritual, eu não estou falando quanto que você entende de Bíblia, eu não estou falando quanto tempo que você tem de convertido, não estou falando tanto que você já leu a Bíblia, ou que você orou, que você fez isso ou não. Agora eu estou falando questão de lógica. Pessoas inteligentes não desprezam oportunidades. Vou falar de novo. E isso não é para o crente, é na vida. Você vai ver que grandes empresários, pessoas que cresceram, elas são pessoas que percebem oportunidades e as pegam. E geralmente existe também uma geração de pessoas que nunca conseguem enxergar nada. Então agora o que eu quero pregar para você, iniciar essa pregação, partindo dessa premissa do quê? Pessoas inteligentes não perdem oportunidade. Posso ouvir um amém? E partindo disso, tem algo que quem anda conosco há algum tempo, tem algumas pessoas aqui que andam conosco antes mesmo da Casa Forte, quando nós éramos ainda de outro ministério. Quando eu falo para você que eu não sou uma pessoa que espiritualiza tudo, mas tem algumas coisas espirituais que eu não deixo passar de maneira alguma. Eu sou alguém que eu não consigo desprezar os novos começos. Aquilo que Deus quer fazer de novo. Porque eu acredito, e é isso que eu quero pregar para você, e eu quero que você preste atenção. Porque eu acredito que todo novo de Deus esconde uma bênção, esconde um favor, esconde a mão do Senhor lá na frente. Então eu não desprezo os novos começos. Eu não desprezo as novas estações. Eu fico ligado quando algo está girando, quando algo está mudando. E uma das coisas que algumas pessoas me conhecem, é que eu respeito muito a mudança de mês. Pastor, isso é místico? Não estou falando nada de misticismo. Mas eu acredito que o nosso Deus é um Deus tão bom, mas tão bom, que Ele deixou o tempo para mostrar para mim e para você, que Ele é capaz de fazer novas todas as coisas. E quando nós mudamos de um mês para o outro, de um ano então, irmão, eu na mudança do ano, eu já fico assim, o que Deus tem para nós esse ano? O que Deus vai fazer conosco esse ano? E eu vou te falar, irmão, 2026 vai ser uma doideira santa. Tem gente que não entendeu, mas 2026 nós vamos viver umas paradas meio esquisitas aqui, que quem é muito dentro da caixa não vai entender. Esquisita boa. Amém? Glória a Deus. Por que eu estou fazendo essa introdução para você?
Porque eu não consigo ver Deus fazer algo novo e não entender que o novo de Deus exige uma postura nova minha. Eu ouvi um amém, eu vou falar de novo. Eu não consigo acreditar que Deus muda estações, abre novas portas, cria novas oportunidades e que não exige uma nova postura minha. Por isso que eu estou falando, eu não estou pregando para quem é muito crente aqui. É para o cara que está há 10 anos, 20 anos, mas é para quem está chegando hoje. Não é questão de o quanto eu sei de Bíblia, mas questão do quanto eu sou inteligente. Amém? Glória a Deus por isso. E esses últimos dias Deus tem cobrado algo de mim sobre esse primeiro, sobre esse novo, sobre esse início, sobre quando Deus faz algo novo. Quando eu percebo uma nova estação. Porque para alguém que não espiritualiza nada e não acredita em nada, o que essa pessoa percebe? Ela simplesmente vira um mês, vira outro, e ela diz assim: será quanto que vem meu salário esse mês? Será que eu consigo pagar as contas? Será que eu vou conseguir dar jeito? Será que eu vou dar, como diz alguns, será que eu vou dar o tombo? Ao invés de perceber o que Deus está fazendo de novo, a gente fica só preocupado com aquilo que a gente vai ter que dar conta com os próprios braços, com as próprias mãos. E nós ignoramos que Deus está fazendo algo novo. No livro de Isaías, ele diz assim: vocês não percebem que eu estou prestes a fazer algo novo? Porque, irmãos, eu de verdade, hoje é o primeiro domingo do mês de novembro, e nós estamos na metade daquela palavra, de 120 dias atrás. Deus fez coisas extraordinárias nesses últimos 60 dias. E eu vou falar, irmãos, de fato nos últimos 60 dias, porque a gente passou muita luta no primeiro semestre e tal, muita gente. Mas nos últimos 60 dias foi coisa extraordinária Deus fazendo na vida de muita gente. Só que se Deus fez algo sobrenatural nesses 60 dias, o que Ele não pode fazer nesses últimos? E aí Deus hoje nos dá uma oportunidade de um novo começo. Primeiro culto. Mais uma vez nós estamos aqui na nossa primícia de adoração, entregando o nosso primeiro domingo na presença do Senhor. E é esse ponto que eu quero te falar, irmãos. Eu quero ter graça para falar o que eu quero falar para você, porque Deus ama o primeiro. Deus ama o princípio das coisas. E Deus ama a primícia das coisas. E eu vou te explicar isso. Deus ama o primeiro, Deus ama o começo, o princípio, e Deus ama a primícia das coisas. Quando eu fui para a Bíblia, eu falei: Senhor, revela novamente para mim isso, porque tem algo que está ardendo aqui dentro. E aí eu começo a ler a Bíblia e eu vou para Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 16 diz o seguinte, preste atenção. Se as primícias são santas, também a massa o é. Eu vou falar de novo. Se as primícias são santas, também a massa o é. Achou aí, meu lindo? Hã? Romanos 11, 16. Se a raiz é santa, também o ramo é. Ou seja, existe um padrão da Bíblia, isso aqui é muito doido. Existe um padrão da Bíblia que é um padrão em relação à santidade. Diga santidade. O nosso Deus é um Deus que ama a santidade. Diga assim: Deus ama santidade. Diga de novo, diga: Deus ama o que é santo. Por isso que quando a Bíblia se refere a nós, no Novo Testamento, ela refere-se a nós como
santos. Aos santos da igreja de Éfeso, aos santos da igreja de Corinto, aos santos da igreja. Ou seja, quem são esses santos? É a igreja, é o cristão. Posso ouvir um amém? Amém? Agora, por que é que Deus nos chama de santo? Você é santo, irmão? Diga sim, eu acabei de te ensinar. Diga sim. Ah, pastor, eu tenho pecado. Amigo, biblicamente Deus chama aqueles que estão ligados à videira verdadeira de santos. Amém? Somos santos por nós mesmos? Somos santos porque somos ligados na... Quem que é a videira? Só que tem um detalhe. Jesus é a primícia dos santos. Nós só somos santos porque a primícia é santa. Porque Jesus o é. Nós só veremos a Deus por causa de Jesus, não por nós mesmos, não pelo quanto eu sou bom, não pelo quanto eu sou lindo, eu oro a Deus. Não. Não é pelo tanto que nós conhecemos a Bíblia. Não é pelo tanto que nós conhecemos a igreja. É por causa do Cristo, que foi a primícia da santidade. Porque a Bíblia diz que sem santidade é impossível, diga impossível, ver a Deus. Porque Deus rejeita tudo que não é santo. Vou falar de novo. Deus rejeita tudo que não é santo. Pastor, tu tem que me provar isso. Vou te provar. Deus rejeita tudo que não é santo. Porque Deus só recebe o que é. E sem santidade é impossível ver. Irmãos, se Deus recebesse o que não é santo, Deus faria parte da imundície. Por isso que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Porque o pecado não pode caracterizar a Deus. Por isso que a única forma de sermos lavados é através do sangue de Jesus. O Cordeiro puro e imaculado, sem defeito, sem pecado. Posso ouvir um amém? Só que a palavra santificar significa tornar separado. Diga comigo, tornar separado. Kadosh, no hebraico, santo, tornar separado. Só que existe um princípio, um único princípio. Diga único. Único. Vai lá com ousadia, diga único. Mais uma vez. Mais uma vez. Só existe um princípio que gera santidade. Em todas as áreas da vida. É o primeiro sendo consagrado ao Deus que criou novas todas as coisas. Vou falar de novo. É o primeiro sendo consagrado ao Deus que criou todas as coisas. Deus não quer nada como segundo. Se ele não for o primeiro, eu botei uma frase hoje, porque está me arrebentando aquela frase. Cara, hoje eu não sei quem viu o que eu postei, mas essa frase tem me arrebentado. Deus nunca será segundo em nada. Se ele não for o primeiro, ele não será parte. Deus não pode ser o segundo do teu casamento. Se ele não for o primeiro, meu amigo, ele não fará parte. Deus não pode ser o segundo nas suas conquistas. Se ele não for o primeiro a ser honrado, ele não é parte. Deus não pode ser o segundo no teu trabalho,
Porque se ele não for o primeiro, ele não é parte. Porque tudo em que ele não é como o primeiro, não é santo. E Deus não recebe nada que não é santo. Vou falar de novo. Deus não recebe nada que não é santo. Deus não recebe nada sem santidade. Por isso que às vezes a gente tenta fazer barganha com Deus, com os nossos restos. Achando, Deus, eu quero te tocar com os meus restos. Por acaso Deus precisa de resto de alguém? Agora, quando Deus fala sobre o primeiro, o que Deus quer falar? Ele quer provar onde que o coração está? Primeiro. Simples. Porque ele sabe que quando ele recebe o primeiro, a mão dele se move para santificar o restante. Quando Deus recebe o primeiro, quando a primícia dos nossos dias, do nosso tempo, das nossas finanças, da nossa vida é dele, ele faz questão de separar o restante da massa. Por isso que a palavra santo é separado. Quando você entrega o melhor do teu tempo, o próprio Deus se encarrega de preparar e separar o restante, para que a mão dele esteja sobre você. Quando você entrega, por isso que a Bíblia é clara, faça tudo como se fosse ao Senhor. Porque quando você faz para o Senhor, a mão dele está sobre a tua vida. Todas as vezes que você santifica algo, a mão do Senhor está sobre aquilo que você santificou. Posso ouvir um amém, igreja? Quando você santifica teus filhos, a mão do Senhor é sobre os seus filhos. Quando você santifica teu casamento, a mão do Senhor é sobre o teu casamento. Quando você santifica as suas finanças, a mão do Senhor é sobre as suas finanças. Por isso que nós vivemos coisas extraordinárias, porque tem gente que tem entendido o que é colocar o Senhor em primeiro lugar. Só que você precisa entender uma coisa. A maior luta de Satanás com a humanidade é contra a primícia. Quando eu aprendi isso, eu choquei. Por isso que o filho mais velho, o primogênito da família, sempre é o mais atacado. Quem é primogênito sabe o que eu estou falando. O primogênito da família sempre é o mais atacado. Tu quer ver como que o diabo age para roubar a primícia? Vou te mostrar. A Bíblia fala que foi assim com o primeiro filho. O primeiro filho, Caim, era filho de Adão. Caim era a primícia de Adão e Eva. Do primeiro casal. A Bíblia fala que Satanás roubou na mente de Caim a primícia, sendo que Abel entregou a dele. Abel pega a melhor parte das ovelhas, a primícia, os primeiros do rebanho, entrega a Deus. A Bíblia diz que Deus se agrada da oferta e da entrega de Abel e rejeita a oferta de Caim. Por quê? Porque Satanás já tinha roubado a primícia e o primeiro no coração do primeiro filho. Tu quer que eu continue? A Bíblia fala que foi assim com Abraão. Abraão, ele é tentado aonde? Na sua primícia, em Isaac. Abraão só se torna pai da fé porque ele foi capaz de entregar a primícia dele no Monte Moriá. Abraão só recebe a promessa e a bênção do Senhor sobre todas as coisas porque ele foi capaz de um único filho. Qual? Único. Deus não considerava Ismael. Preste atenção no que eu vou te falar. Deus não considerava Ismael, porque Ismael não foi palavra de Deus. Deus não considera primícia na vida de ninguém aquilo que não foi Ele que fez. Por isso que tem gente querendo dar primícia daquilo que Deus nunca falou que era para você fazer. Casamentos que começam na desobediência, dizendo: Senhor, agora abençoa. Deus olha e diz: eu não tenho parte com isso.
A Bíblia fala que Abraão diz assim: ok, eu vou. Meu filho eu vou entregar. A Bíblia fala que, né, o cordeiro foi colocado ali e Abraão não precisou entregar. Mas tu quer ver mais uma vez? Como que a primícia é roubada? Israel vai para o Egito. Diga Egito. Se torna escravo. Diga escravo. Israel está escravo no Egito, 400 anos. A Bíblia fala que eles não aguentam mais. Por quê? Porque o faraó que estava ali estava os açoitando. Eles estavam apanhando. Eles estavam tendo comida e tal, tudo, mas estavam apanhando. A Bíblia fala que existe um profeta, pastor Edson, que profetizou que haveria alguém que nasceria naquele período, que seria libertador de Israel. A Bíblia fala que Faraó mandou matar todo primogênito e todo menino homem abaixo de 2 anos. Por quê? Satanás quer roubar o primeiro, porque ele sabe que se o primeiro nasce, existe libertação, existe santificação, existe milagre. Mas vamos melhorar? Vamos melhorar? Vamos melhorar? A gente vai e olha, e a gente percebe que Herodes, em Mateus capítulo 2, versículo 16, ele ataca a primícia da salvação. Isso aqui, irmão, você vai ficar doido. Herodes ataca a primícia da salvação. Ele sabia que ia nascer ali o primogênito de Deus. Existia uma profecia que o primogênito ia nascer, então ele queria matar antes de acontecer. Quando Jesus nasceu, como a primícia dos que dormem, a Bíblia diz, o primogênito do pai, Herodes, usado por Satanás, tentou matar todos os meninos até 2 anos em Belém. O diabo sempre tenta matar o primeiro movimento de Deus antes que ele amadureça. Por isso que quando Deus coloca algo no teu coração, irmãos, geralmente vem alguém dizendo assim: não precisa acreditar não, amigo. Nem bota tanta expectativa. Às vezes Deus coloca no teu coração algo sobrenatural, não é verdade? A gente diz assim: meu Deus, mas será que é Deus mesmo? Irmão, se não cabe os teus braços fazer, é Deus. Vou falar de novo. Se os teus braços alcançam, é coisa tua, amigo. Agora, se é um negócio assim que você diz assim: olha, sem Deus nesse negócio aqui não tem jeito. Aí você olha e diz assim: é o Senhor mesmo. Amém? E aí a Bíblia fala que Herodes tenta matar o primogênito. Aí a gente vê, irmão, Jesus no deserto, 40 dias jejuando. Quantos dias jejuando? 40 dias jejuando, irmão, antes do ministério começar. Tem gente que quer começar um negócio e nunca nem jejua. Jesus, antes do ministério dele começar, jejuou 40 dias. Tem uns irmãos que querem começar: eu vou atacar Satanás. Não faz nem um jejum, irmão. Nem de um dia. Não, porque agora as coisas vão acontecer, irmão. Se consagra, o próprio Jesus se consagrou 40 dias. A Bíblia fala que ele teve fome, mas antes de começar o ministério dele, a Bíblia fala que Satanás chegou. Antes de Jesus começar a entregar aquilo que nós vemos nos evangelhos, Satanás chegou. Logo após de Jesus ser batizado, o início do seu ministério, o seu primeiro passo público, Satanás ele tenta desviá-lo criando incredulidade. Se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus. Satanás sempre vai tentar roubar a primícia. Satanás sempre vai roubar o primeiro lugar do teu coração. Foi assim até com Jesus. Você acha que nós vamos escapar? A Bíblia fala que Sara, ela deu risada, porque ela não acreditava que Deus era capaz de entregar uma primícia da promessa. A gente vai para o massacre dos profetas, antes de Elias restaurar o altar. Nós falamos de altares restaurados alguns dias atrás. A Bíblia fala que Jezabel começa a matar todos os profetas, porque ela tinha medo do profeta que restauraria o altar. Jezabel tinha medo que ia haver alguém que ia restaurar o altar, porque ela sabia que quando o altar fosse restaurado, ela não tinha mais vez em Israel. Então ela começa a matar todos os profetas.
A gente vai para João Batista e a gente percebe que o primeiro anunciador do Cristo, ele é morto, decapitado. O próprio Herodes, que antes mandou matar todas as crianças, agora mata o primogênito, a primícia do anúncio do Evangelho. Só que era tarde demais, irmão, ele já tinha anunciado. Era tarde demais, ele já tinha anunciado. A gente percebe no próprio Adão, Satanás roubando dele o desejo de obediência. Sempre Satanás no início das coisas tenta derrubar e roubar a santificação. Todas as vezes no início das coisas Satanás tenta te roubar, irmão. Por isso que começa um novo tempo e você, antes de viver a colheita, você sofre algumas retaliações do inimigo. Você recebe uma palavra no culto que pode mudar a tua história, e aí aí a tua mente já começa com retaliação. Eu estou falando para você agora aqui de primícia, de princípio, do início das coisas, e tem pessoas aqui agora que Satanás já está na mente. Ele está falando isso por causa de primícia. Não estou nem aí para o que você vai entregar, se tu vai entregar de primícia ou não. Eu estou pregando a palavra para você. Só que Satanás já começa. Nós sempre somos roubados no início, bendita lombada, no início das coisas. Tu pode ver um casamento, primeiro ano de casamento. Alguém já percebeu isso? O cara namorou 8 anos, nunca tiveram problema. Casou, o primeiro ano parece que o cão se levantou. Alguém já viu isso? 8 anos namorando, nunca tiveram problema. Amor da vida toda, estamos juntos. Casou, irmão. A primícia, o primeiro ano, é guerra atrás de guerra, é pancada atrás de pancada, Por quê? Porque Satanás quer roubar o primeiro, porque ele sabe que quando nós não santificamos o primeiro, nós estamos colocando em xeque toda a massa. Satanás sabe que quando nós não colocamos o Senhor como prioridade, nós estamos colocando em xeque toda a massa, e toda a massa é dele. Por isso que eu falei, existe um padrão naqueles que confiam no Senhor e têm vivido coisas extraordinárias. São pessoas que colocaram o Senhor como prioridade, primeiro lugar. A primícia da vida é Jesus. Não negocia o primeiro de jeito nenhum. Sabe, irmãos, quando a gente vai para a palavra primícia em hebraico é reshit, e no grego apache, e ambas significa o primeiro, o melhor, a parte consagrada, que abre caminho para o restante. Fala sobre consagração, olha isso, Jeff, consagração, o primeiro sempre é para consagrar. Isso aqui é doido, maluco, e o primeiro sempre é para consagrar. E tu quer ver uma história agora que vai te deixar doidão? Deus pega o povo, tira o povo de Israel, do Egito. Aí o povo vai para o deserto, o povo começa a bestemar. Eu fico imaginando se fosse o gaúcho, era porco, sabe, né? Começam a blasfemar, começam isso, começa aquilo e tal. Deus fala para eles assim, 40 anos do deserto, fica girando em ciclo. Essa geração que não obedeceu, que não acreditou na palavra, vai morrer tudo no deserto. Quem vai entrar é Josué, Caleb e a geração abaixo dos 20. Ótimo! Maravilha! Uma baita história. Alguém já leu essa história na vida? Eu já preguei sobre isso, não é? Aí o que acontece? Chega o dia, pastora Pam, que nós vamos entrar na terra prometida. O que Jesus fala? O que Deus fala? O próprio Cristo, né, está falando. Josué capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Os israelitas estavam na porta da cidade, Mari. Eles estavam em volta da cidade, Samuel. Jericó estava cercada. Era a primeira cidade da terra prometida. A Bíblia fala que ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas suas mãos Jericó, o seu rei, os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados.
Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem a trombeta. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. Diga, forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Esse grito é cercando a cidade. A cidade de Jericó era uma cidade murada, com muros altos, ok? Nesses muros, dentro dos muros tinham casas, tinham construções, ao redor de toda a cidade. A Bíblia fala que o povo estava em volta, ninguém entrava, ninguém saía. Você acabou de ler comigo. A Bíblia fala que Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. A Bíblia continua dizendo: ele ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levantaram as suas trombetas diante do Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, enquanto a retaguarda seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Josué, porém, tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz e não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor dar uma só volta em torno da cidade. Depois o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se cedo na manhã seguinte. Os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles e a retaguarda seguia a arca. Enquanto as trombetas tocavam continuamente, no 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento durante 6 dias. Repetiram aquela ação. Amém? Ficou claro para você? 6 dias, giraram em torno da cidade, levaram a arca, 7 sacerdotes tocaram a trombeta. Pensa, 7 homens, trocando a trombeta lá. No 7º dia, olha isso que legal, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, preste atenção nisso agora, preste atenção. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. No 7º dia, depois de girar 7 vezes, a Bíblia fala que Josué então ordena. Entenda algo. Nos 7 dias, tudo que Josué mandava o povo fazer, o povo fez. Porque obediência gera milagre. Eu vou falar de novo, obediência gera milagre. 7 dias, tudo que Josué falava, o povo fez, obedecia. A Bíblia fala que ele grita e o Senhor entregou a cidade para vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será separada ao Senhor para a destruição. Somente Raabe, a prostituta, viverá, e todos os que estiverem na casa dela serão poupados, pois escondeu os espias que enviamos. Vou ler de novo esse versículo. A cidade com tudo, diga tudo, que nela existe, será separada ao Senhor para destruição. O que é a palavra separada? O que é separado?
Diga santificado. Diga santificado. Poxa. Josué olha para o povo e diz assim: o primeiro é do Senhor. A primeira cidade é toda dele. A primeira parte é toda dele. Não toque nada. Porque a primeira parte é para santificação. A primeira cidade não é para despojo. A primeira parte, a primícia das cidades, não é para despojo, mas para santificação das próximas que eu de vir. Deus usa Josué para falar para o povo: olha só, não toque em nada, não pegue nada, não desfrute de nada, porque o primeiro é do Senhor. Está fazendo sentido para você? De verdade fez sentido para você? Só que a Bíblia fala que aí depois a gente percebe lá embaixo que quando soaram as trombetas, versículo 18: apenas fique longe das coisas separadas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam separados para destruição. Olha a palavra: não toque em nada que é separado ao Senhor, para que vocês não sejam separados à destruição. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todo o utensílio de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou no lugar onde estavam, tomaram a cidade, separaram a cidade para o Senhor, destruindo a espada homens e mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Amém. Glória a Deus. E está tudo certo. Porque o povo aqui fez o quê? Separou a primícia. A primeira cidade é do Senhor, consagrada para consagração e santificação do que há de vir. E glória a Deus por isso. A gente fica feliz, não é verdade? Amém? Entendeu? O único problema é que a história não terminou. Tem um mais, tem um porém, tem a outra parte da história. Josué capítulo 7 começa dizendo o seguinte: os israelitas, quem? Mas no capítulo 6, a Bíblia não está falando que eles separaram tudo? Vamos, gente. Nós não acabamos de ler que eles separaram tudo para destruição? Sim ou não? Por que agora a Bíblia está dizendo: os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas a Deus? Que bug é esse? Olha aí, ó, a Bíblia tem controvérsias. A Bíblia está falando alguma coisa que eu não estou concordando, porque no capítulo anterior a Bíblia diz que eles separaram tudo. Como é que agora está dizendo que eles foram infiéis? Continua. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O roubo da primícia de um irou o Senhor com todos. Eu vou falar de novo. O roubo da primícia de um fez Deus se irar com todos. Não teve característica para Acã. A característica foi para o povo, para geral. Por isso que nós precisamos entender uma coisa: quando nós nos convertemos ao Evangelho de Jesus, nós tomamos sobre nós responsabilidade no reino. Vou falar de novo: nós tomamos responsabilidade no reino. Por isso, irmão, quando nós nos convertemos, nós não temos que sair por aí mulher mostrando a bunda em volta. Porque você tem responsabilidade com o Evangelho e com as irmãs que você diz que é a tua irmã. Não é, pastor? Não fale assim. Falo. Andando seminua. Por isso que você, irmão, tem responsabilidade com o teu irmão. E nós precisamos zelar o nome de Cristo em nós.
pagando as contas, sendo gente de palavra, sendo alinhado com o Senhor. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? De verdade, irmão? Tu acredita nisso? Porque, irmão, às vezes um irmão envergonha o evangelho que o outro está querendo pregar para alguém. O cara está ali convidando um parente, alguém para ir para a igreja, para se converter. Aí o cara diz, mas o fulano não vai na mesma igreja que você? Se é para ir lá, eu não quero. Porque se é para ser igual a ele, é melhor ficar na minha vida aqui, do jeito que eu estou. A Bíblia fala que Deus caracterizou todo Israel por causa de Acã. De um cara que decidiu tirar a parte dele. Só que tem um grande problema. A palavra para a cidade era para toda Israel. Não era só para a família de Acã. Se fosse só para a família de Acã ou só para a tribo de Judá, a maldição viria só para a tribo de Judá ou só para Acã. Mas ali a palavra era para todos. Quando Acã rouba a primícia, ele rouba a primícia do Senhor e da cidade inteira. Está fazendo sentido para você? Deus não pôde abençoar o povo de Israel porque a primícia não estava completa. Vou falar de novo. Deus... Oi? Um pouco de fermento levedou toda a massa. Por causa da infidelidade de um, Deus não pôde abençoar Israel. Graças a Deus que Jesus, ele quebrou essa aliança de povo. Hoje ele trata de famílias. Amém? Mas cuidado, a tua infidelidade pode trazer maldição para a tua família. Hoje Deus levanta sacerdotes dentro dos lares. Hoje, graças a Deus, o pecado de um aqui não vai interferir na bênção do outro. Por causa da misericórdia de Jesus. Porque se fosse assim, irmão, ninguém aqui viveria nada. Porque o que tem de gente infiel não está no gibi. O que tem de gente que não anda alinhado com o Senhor, gente que não está nem aí, vem aqui na igreja, irmão, diz que é cristão, mas vai olhar o Instagram para ver. Vai olhar a vida da pessoa para ver. Totalmente desconexa com o céu. Graças a Deus, a misericórdia do Senhor hoje tem olhado para o coração de cada um em específico, não para o povo em geral. Amém? A Bíblia fala que sucedeu que Josué enviou os homens a Jericó, de Jericó a Ai. Ai é o nome de uma cidade, tá? Que fica perto de Bet-Avém, ao leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espiem a região. Os homens subiram e espiaram Ai. Quando voltaram, a Josué disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Um relatório antigo era: lá tem gigante, lá tem coisa. Agora o relatório qual é? Não é preciso que todo mundo vai. Poucas pessoas que forem, nós já vamos conquistar aquela terra. Não precisa gastar tantos homens. A Bíblia diz que não canse todo o exército, eles diziam, pois eles são poucos. Por isso cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Os homens de Ai, entretanto, os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sabarim e os feriram na descida. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Josué disse: ó soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Por que foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes, contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor? Agora Israel fugiu dos seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso e nos cercarão e nos eliminarão. Nos eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo seu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se. Eu vou ler de novo, porque isso aqui é muito forte. Isso aqui é pancada. Ele está lá.
O que eu vou fazer? Senhor, eu vou morrer. Senhor, eles vão matar nós, Senhor. Senhor olha para Josué. Tu acha que com dó? Tu acha que Deus olha para Josué assim, ai, coitadinho, Josué tá chorando hoje. Já viu aquelas crianças, aquela pessoa birrenta, que ela quer cuidado dela, quer chamar a atenção dela, fica, ou fica emburrada, vem pro culto, fica, até alguém chegar para ela e dizer, tá acontecendo alguma coisa? O problema é que vira um padrão, né? A vida toda é assim. O tempo inteiro querendo, Josué tava, ai, Senhor. A Bíblia fala que Deus olha para Josué e diz, levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou. Violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se das coisas separadas para Deus. Roubou-as e as escondeu e colocou junto com seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram sujeitos à destruição. Não estarei mais com vocês se não eliminarem do meio de vocês os objetos consagrados. Vá, olha só, olha agora. Olha o que Deus fala. Vá e santifique o povo. Porque a primícia não entregue não havia santificação. Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas separadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Resumindo para você que eu não quero ler tudo. Não preciso. Acã foi encontrado todos os despojos. Acã foi morto. Israel destruiu todos os despojos. Primícia entregue, Israel é santificado. A partir daquele dia, Josué e o seu exército começam a conquistar, cidade por cidade, terra por terra. Pastor, o que você quer ensinar para mim hoje? Todas as vezes que nós colocamos o Deus como primeiro e nós obedecemos aquilo que o Senhor nos ensina, Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Todas as vezes que Ele se torna a primícia da nossa vida, Ele cuida de tudo, de tudo, de tudo e de tudo. O grande problema é que nós queremos santificar restos e Deus quer santificação de primeiros. Vou falar de novo. Nós queremos santificar os restos, mas Deus quer a santificação do que é primeiro. Tem uma música do, acho que é David Keelan, que eu lembro da minha conversão. Que sejas meu universo. BG? Que seja tudo que sinto. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. BG, né? Irmãos, isso aí marcou minha vida desde a minha conversão, há mais de 15 anos atrás. Eu aprendi, o Senhor precisa ser o meu primeiro respirar. E desde lá, todos os dias, eu dou bom dia para o Espírito Santo. Bom dia, Senhor. Meu primeiro respirar é teu, a minha vida é tua. Os meus dias são teus, o meu tempo é teu, meus filhos são teus, a minha esposa, tudo é teu. Quando nós colocamos o primeiro no Senhor, Ele cuida de tudo. Tem pessoas que levantam de manhã pensando no que vai faturar. Tem gente que levanta de manhã pensando se vai dar conta do trabalho. Tem gente que levanta de manhã pensando se vai dar conta de pagar as contas. Tem gente que levanta de manhã, irmão, pensando assim, e aí? Será que eu aguento mais esse dia? Só que o primeiro pensamento não está nele. A primícia dos dias, a primícia do tempo, a primícia das coisas não estão nele. Porque o dia que nós entendermos que o primeiro é dele, meu amigo, o dia que nós entendermos que o primeiro é dele, o dia que nós entendermos que o primeiro da nossa vida é dele, tudo começa a mudar. Irmão, eu sou apaixonado por quem
quando eu digo assim, gente, é o nosso primeiro domingo. É a nossa primícia de adoração. É o nosso primeiro culto. Sabe, é o primeiro dia que nós nos reunimos como igreja. Eu sou grato pela tua vida, porque você entende isso. Nós dizemos assim, eu quero entregar o meu primeiro domingo na presença do Senhor. Eu não vou entregar resto para Ele. Sabe, isso é nós consagrarmos ao Senhor. Sabe, a Bíblia fala que Ele é a primícia dos santos. Nós só podemos ver a Deus porque Jesus se entregou como primícia. Nós só conseguimos viver algo sobrenatural e conseguimos ser santificados por causa de Jesus, não por causa nossa. O nosso coração é mau, irmãos. Vou falar de novo, o nosso coração é mau. A gente precisa entender que T.D. Jakes, ele diz, Deus nunca despreza o primeiro. Ele sempre planta para multiplicar. Vou falar de novo, Deus nunca despreza o primeiro. Ele sempre planta para multiplicar. O nosso Deus é um Deus. Preste atenção. O nosso Deus é um Deus que Ele respeita a palavra dEle. Deus está preso à própria palavra que Ele fala. Porque o dia que Deus deixar de cumprir o que Ele prometeu, a Bíblia fala que no reino espiritual nem os anjos o respeitam mais. Então Deus, Ele é, não, misericórdia, eu vou usar uma palavra agora, misericórdia. Mas Deus é condicionado à própria palavra. Por isso que Ele não consegue separar nada aonde o primeiro não foi entregue a Ele. Deus não consegue separar nada que o primeiro não é dele. Sabe, irmãos, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas existe algo da palavra do Senhor que me toca muito em relação a isso. Quantos de nós estamos ignorando os novos começos? Quantos de nós estamos ignorando as novas oportunidades? Deus cria uma nova oportunidade e nós tratamos de qualquer jeito. Deus abre novas portas e nós entramos de qualquer jeito. Eu e a pastora, nós temos um hábito, que a gente faz muito isso. Quando nós vamos passar férias em algum lugar, ou nós vamos em alguma terra, algum território, nós pegamos isso como hábito, né, amor? A primeira coisa que a gente faz é entregar uma oferta naquela terra. Algumas pessoas aqui já viram nós fazer isso. Todas as vezes que eu vou para algum lugar, eu entrego uma oferta. Para alguém que está na rua, alguma pessoa que está pedindo, ou se tem alguma igreja, algum lugar. Porque eu entendo o que é nós pisarmos em um território e consagrar aquele território. Sabe, teve umas pessoas que andam conosco e foram morar em outra cidade. Eu falei, a primeira coisa que você faz, encontre uma igreja, encontre um pastor, encontre alguém e faça uma semente. Primeira coisa que vocês fazem, uma semente. Consagra. Santifica o lugar que você está pisando. Você vai para o teu trabalho, irmão, está começando um trabalho novo. Irmão, entrega uma oferta lá dentro para algum colega de trabalho. Semeia, faz alguma coisa. Aprenda a santificar lugares. Aprenda a santificar aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Pega o que é primeiro, irmão, e diz assim, olha, eu quero entregar esse primeiro aqui como santificação de toda a massa. O dia que você aprender o poder do primeiro, da primícia, você vai entender, irmão, que todo lugar que você vai, aonde Deus te colocar, Ele vai estar abrindo uma porta. Porque todo lugar santificado é separado. E todo lugar separado tem a mão do Senhor. Sabe, irmão, parece doido o que eu estou te falando, chegar no teu trabalho e você dizer assim, pô, faça uma semente, irmão. Quer uma semente no teu trabalho? Paga um lanche para um colega, 2 colegas. Tu pode até pensar que não, mas chega no lugar e paga uma coca. Eu tô ensinando para vocês algo que é poderoso, irmão. Tu vai participar de uma reunião, de uma nova equipe. Honra aquela equipe no teu primeiro dia. Honra quem te convidou. Ei, eu estou te ensinando algo, irmão. Se você não aprender isso aqui hoje,
Honrar quem te convidou. Honrar quem está te honrando, irmão. Diz assim, ó, eu quero entregar minha semente de honra. A pessoa às vezes não precisa nem saber que é a tua semente de honra. Mas você está santificando. Você está entendendo o que eu estou te falando, irmão? Aprender a ler ambientes, ler territórios. Você vai começar a aprender algumas coisas. Vai entrar em alguns ambientes, irmãos. E Deus vai começar a ministrar no teu coração. Tudo, ó, escute uma coisa. Quando Deus fala ao nosso coração, vai em contramão aquilo que a gente quer fazer. Geralmente. Geralmente, quando Deus está falando no nosso coração, vai na contramão do que a gente quer fazer. Irmão, eu sou uma pessoa que eu semeio muito tênis. Tênis, roupa. Que Deus mandar eu semear, eu semeio. Porque todas as vezes que começa algo novo, eu começo a fazer uma leitura e Deus diz assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque começou um novo tempo hoje na minha vida. E isso, irmão, não é só virada de mês, virada de semana. Quando eu vejo que Deus está girando uma chave, eu digo assim, cara, eu preciso consagrar isso. Eu preciso santificar isso. Agora, a gente precisa ser espiritual para entender uma palavra como essa. Porque vai exigir de nós estarmos atentos ao que Deus está falando. Por isso que eu falo, eu não espiritualizo tudo. Mas tem horas que o céu está falando que é impossível nós ignorarmos. E eu creio que nessa noite Deus está falando conosco. Quando o nosso coração se moldar e colocar o Senhor como prioridade, nós não temos mais dificuldade de cumprir princípio. Quando o Senhor vira prioridade, nós não temos mais dificuldade de honrar os nossos pais, independente de quem eles são, se eles são crentes ou não são crentes. Quando o Senhor se torna prioridade na nossa vida, o primeiro na nossa vida, nós não temos mais dificuldades, irmãos, de amar o próximo. De perdoar. De ser liberto. De viver uma vida em paz. Mas para isso, ele precisa ser prioridade. Nós precisamos entender que Jesus nos santificou como primícia. E a nossa vida, ela precisa ser condicionada àquilo que Jesus nos ensinou. Jericó era a primeira cidade, irmãos. Jericó era a primeira cidade, o primeiro era do Senhor. A primeira parte era dele. Irmãos, pergunta que eu te faço, você acha que Jesus estava em crise? Deus estava em crise? Você acha que Deus, precisava da consagração de Jericó? Fala para mim, irmão. Deus ficaria em crise se Jericó não fosse consagrada a ele? Mas quem precisava? O povo. Por isso que a gente entende que a primícia não é para Deus, é para nós mesmos. Sermos abençoados, sermos santificados, perdão. É para santificar aquilo que nós temos. Quer ver? Tem gente que compra carro, irmão, e não consagra ao Senhor. Gente que compra casa e não consagra ao Senhor. Irmão, eu não consigo acreditar que um cristão que entende o poder da primícia, no primeiro dia já não chega no carro e diz assim, vou derramar óleo aqui, Senhor, eu consagro esse carro ao Senhor, eu consagro essa bênção que o Senhor tem me dado nas tuas mãos. Irmão, com todo respeito, mas, cara, eu vou lá para o pastor orar. Vou lá porque eu quero honrar, eu quero consagrar esse carro ao Senhor. Mas a gente é tão relapso que a gente pede para Deus um carro, dando um exemplo de bens materiais. Pede para Deus um carro, quando Deus nos dá, a gente não é nem capaz de orar e dizer assim, obrigado, Senhor, eu consagro ao Senhor, eu quero te agradecer pelo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Recebe um bem, ou compra algo que queria, que Deus te deu capacidade de comprar, você não é capaz de dizer assim, obrigado, Senhor, consagro a Ti porque é pela Tua força, a força que vem do Senhor. Mas não é ainda o que eu queria. Irmãos, Deus se agrada do coração, não é daquilo que é aquela pessoa que chega e diz assim, dá para sair um dinheiro aí, pastor. Irmão, nunca vem me falar isso, pelo amor de Deus. Vou te ensinar um negócio. Posso te ensinar na igreja? Nunca chegue para mim e diz assim, pastor, tá para sair um negócio aí. Se sair, eu quero abençoar a igreja, eu quero comprar um negócio e tal. Irmão, não vem barganhar comigo.
Seja fiel naquilo que o Senhor já tem colocado em tuas mãos. Posso ouvir um amém? Não vem, porque se sair uma causa da justiça, eu vou fazer isso. Teve um crente que me disse assim, pastor, eu estou jogando, eu creio que eu vou ganhar na Mega Sena ainda. Eu vou comprar um templo para a igreja. Vai comprar o quê, rapaz? Tu não é fiel nem no que tu ganha hoje. Não vai querer comprar templo, vem comprar eu não. Está fazendo sentido para você? Então assim, ó, a gente tem que parar de ser uma igreja que condiciona a Deus naquilo, nas nossas expectativas e começar a viver naquilo que Ele já tem feito na nossa vida. Eu vou falar essa frase de novo para você receber. A gente tem que parar de ser uma igreja que condiciona a Deus naquilo que desejamos e temos expectativas e começar a agir com Deus naquilo que Ele já tem feito na nossa vida. Porque senão a gente cria uma expectativa. Se Deus fizer tal coisa, daí eu vou fazer. Oxe! Não basta você ser fiel com aquilo que Deus já tem feito, não? Tu pode até fazer um voto com Deus, mas seja fiel naquilo que Ele já tem feito. Como se criança mimada. Deus, se tu me der tal coisa, eu vou te devolver o dízimo. Se Deus fosse usasse um pouco de sátira e olhar para nós e dizer assim, cala a boca, ô mentiroso. Ainda que Ele é misericordioso, né? Não, Ele ia dizer assim, fica quieto, tu não dá nem o que tu recebe hoje, tu vai querer dar depois. Tu não é fiel no pouco, vai querer ser fiel no muito? Fez sentido para você, igreja? Você vai começar a entrar nos lugares, nas novas oportunidades de Deus hoje, pensando assim, cara, eu vou consagrar esse lugar ao Senhor. Você vai começar a fazer isso? Vai dizer assim, cara, o primeiro é do Senhor, o primeiro tempo aqui, o primeiro dia de trabalho, o primeiro dia do mês, o primeiro é do Senhor, cara. Porque se eu colocar o primeiro na mão do Senhor, eu santifico todo o restante. Se eu colocar o primeiro nas mãos do Senhor, eu vou santificar todo o restante. Irmão, o diabo quer roubar o teu primeiro. Quer roubar a tua manhã, quer roubar o teu primeiro tempo, quer roubar os teus primeiros dias. Ele quer roubar toda a tua primícia, de tudo. Por isso que é um dos princípios mais roubados na igreja. Nós nunca veremos a Deus sem santificação. Deus não recebe nada do que não é santo. Posso ouvir um amém? Que nessa noite, eu quero profetizar na vida de algumas pessoas aqui hoje. Eu quero profetizar na vida de quem já tem entendido esse princípio. Porque um padrão também dos testemunhos é gente que tem consagrado primeiro ao Senhor. É gente que tem dito assim, cara, eu falei que eu ia rasgar o verbo aqui, hoje eu vou rasgar. Tem gente, irmão, que entendeu que tudo é de Deus. Esses dias eu fui constrangido pelo meu apóstolo. Meu apóstolo, ele chegou e ele falou, contei esse testemunho hoje num discipulado que a gente teve. Quando meu apóstolo chegou aqui, quem conhece o apóstolo César? Quem conhece o apóstolo César? Irmão, meu apóstolo, meu pastor, né? Ele é extremamente próspero. Ele é um cara próspero. Se você olhar para ele, ele é um cara próspero. É ou não é? Irmão, ele vem aqui pregar, irmão, ele me deixa toda vez constrangido, porque ele vem de terno, ele vem bonitão, e ele é um coroão bonitão, sabe? 55 anos e tal. Tá gravando aí? Depois eu vou falar. Falei de ti lá, apóstolo. Ele vai para Portugal, eles vão morar em Portugal agora em dezembro. E o apóstolo, ele no primeiro ano de casa, ele começou a nos ensinar muitas coisas que a gente não sabia. E um dia numa mesa, ele estava com algumas pessoas da igreja, não sei, eu acho que se a pastora Pam estava, a mãe, Liz, tinha mais o pessoal que estava aqui. Um dia na mesa, eu ainda era um tempo que eu tinha crise de falar sobre princípios, de oferta, de dízimo, não sei se vocês vão lembrar desse dia. E aí, naquele tempo que nós estávamos edificando a igreja, sabe? Ele sentou na mesa e ele começou a falar, porque ele fala numa naturalidade de princípio, que é um dom da vida dele. Hoje também, graças a Deus, eu tenho dificuldade, mas... E ele começou a falar com alguns empresários, eu lembro desde aquele dia, cara. Ele falou assim, olha, quando Deus ele fala sobre princípio, ele fala de tudo, ele não fala só de CPF. Mas tudo que ele coloca em nossas mãos. E ele fez uma palavra que me deixou incomodado. Tu lembra, amor?
eu comecei a mexer os pés, irmãos. Ele começou a falar e tinha um povo da igreja junto na mesa. Eu comecei a mexer os pés quando ele falou bem assim: não, porque eu ensino lá na Casa Forte que os empresários, se Deus colocou a empresa nas mãos deles, e eles confiam e acreditam que a empresa é de Jesus, eles precisam dizimar e primiciar da empresa. Quem estava? Tem alguém que estava nesse dia? Aqui? Eric, estava também, Jeff? Vocês? Irmão, eu comecei a entrar em crise. Eu não comi direito, né? E nem dormi. Aí ele começou, não, porque o empresário ele tem que dizimar, ele da empresa, ele tem que dizimar da primícia e tal. Irmãos, eu fiquei em choque. Eu vou dizer para vocês, não dormi. Fiquei brabo com ele. Depois a gente já pediu perdão e tal, já fiquei brabo com ele. Falei, apóstolo, você vai ter que me explicar isso aí, cara. Porque eu acredito que a pessoa precisa primiciar e dizimar daquilo que ela ganha, do CPF dela. Aí ele só me deu uma lacrada assim. Tá, mas então quer dizer que a empresa não conta? CPF é uma coisa, Deus só tem que cuidar do CPF da pessoa? Eu falei, não é isso e tal. Daí ele trouxe a palavra de Gênesis capítulo 14, de Abraão. Quando Abraão deu o dízimo de tudo. Vocês lembram disso? Eu fiquei em crise uns dias. Passou um tempo, eu fui para Brusque. E lá eu comecei a conhecer os discípulos do apóstolo. E comecei a ver as pessoas que entendiam o princípio por completo. E não em partes. Mas que ouviam a voz do pastor. E cumpria o princípio no completo da empresa, tudo e tal. E eu vi esses caras prosperar e crescer. E um dia teve um que numa conversa, eu só falei isso para a pastora até hoje. Eu nem sei se eu falei isso para vocês. E numa conversa o cara disse bem assim, na mesa. Um cara bem próspero da igreja dele. O dia que eu entendi que a minha empresa era de Jesus, toda a minha realidade mudou. Toda a minha realidade mudou. Aí eu falei, mas em que sentido que tu está dizendo? Não, eu entendi que se eu separo o meu CPF do meu CNPJ, a empresa também continua sendo de Jesus, porque eu não posso separar ela das mãos de Deus. Eu não posso dizer que o meu CPF é de Jesus e os meus negócios não. E aquilo girou uma chave, eu vim matutando, e eu conversei com alguns empresários daqui. Falei, gente, eu de verdade, posso ser honesto com vocês, hoje não sou um empresário. Mas vocês são. Isso tem mexido muito comigo, eu conversei com alguns. E algumas pessoas aqui da igreja começaram a cumprir o princípio no geral. Eu não estou falando que isso é uma regra, posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Não estou falando que você precisa dizimar da tua empresa hoje, amém? Não estou falando que você precisa primiciar da tua empresa hoje, glória a Deus. Só que aquilo mexeu comigo. Eu falei para alguns empresários, para algumas pessoas da igreja, eu falei, cara, faz sentido, vocês não acham que faz sentido? E algumas pessoas da igreja começaram a ser fiéis em tudo. E a gente viu um girar de chave em alguns negócios aqui, de forma sobrenatural. Existem pessoas na igreja hoje, e eu não estou querendo dizer para condicionar ninguém a fazer, posso ouvir um amém? Vou falar de novo, não estou falando para condicionar ninguém a fazer, amém? Mas existem pessoas dentro desse ministério que entenderam que tudo é dele. Tanto na empresa, quanto no CPF, tanto nos negócios, quanto nos ganhos, nas bênçãos. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu ganhei uma coisa, eu preciso ofertar, dizimar, primiciar disso. Irmão, se você acredita que foi Deus que te proveu, você cumpre o princípio. Se você acredita que não foi Deus, aí irmão, é contigo. Porque senão, às vezes vem perguntas lógicas de serem respondidas. Se eu ganhei um valor, eu tenho que dizimar? Da minha avó, eu tenho que dizimar? É óbvio. Se você acredita que foi Deus que colocou nas tuas mãos, sim. Se você não acredita, não. Tem problema. Está tudo certo. Amém? O que eu estou dizendo para vocês é que hoje Deus está nos dando uma chave de consagração. E não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tudo na vida.
A tua casa, a tua família, você orar com a tua casa, orar pela tua casa, orar pela tua família, consagrar, pegar óleo, irmão. Pega óleo, consagra a tua casa na presença do Senhor. Vai nas portas da tua casa e diz assim, eu faço isso direto lá em casa. Vai nas janelas, Senhor, eu quero consagrar a minha casa ao Senhor. Eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Cada umbral, cada janela, cada porta, cada lugar, essa casa é tua, é do Senhor. Eu consagro, eu santifico. Quando a gente entende que Deus precisa ser honrado com a santificação, irmãos, a nossa vida muda. Nós começamos a olhar as coisas com outros olhos. Começamos a olhar as pessoas com outros olhos. Nós começamos a ver gente como terreno. Sabe o que é gente como terreno? É você olhar para uma pessoa e dizer assim, cara, eu vou semear esse cara aqui. Como terreno fértil. Sabe, a gente, mas não é gente que pode nos... Às vezes tem gente, irmão, que não pode nos oferecer nada. Mas você olha e diz assim, Deus quer me usar para abençoar a vida desse cara, mas na verdade é para abençoar a minha. Você está entendendo? Aí nós começamos a entender o que é o princípio do Evangelho, onde que ele é prioridade de tudo. Sabe por que tem muitas coisas nas nossas vidas que às vezes são travadas? Porque Deus ainda não é primeiro. Deus não está no lugar dele, Jesus não está no lugar dele como prioridade. A prioridade ainda continua sendo o recurso, a prioridade continua ainda sendo o trabalho, a prioridade às vezes continua sendo relacionamentos. Mas Jesus ainda não é primeiro. Se ele se tornar primícia hoje da nossa vida e uma verdade da nossa vida, irmão, tudo começa a mudar. Porque se o começo muda, o restante muda. Se o começo está consagrado, o restante é santificado. Se nós entendermos isso, tudo vai começar a ser transformado na nossa vida. Eu quero honrar a vida de algumas pessoas aqui, que elas têm primiciado. Irmãos, de verdade, eu quero honrar a tua vida hoje. Eu sinto que eu preciso honrar a tua vida hoje. Dizer, profetizar que o melhor de Deus ainda está para vir sobre a tua vida, sobre a tua casa. Para gente que tem entendido, sabe, o poder do primeiro. Gente que tem entendido o que é consagrar o Senhor. Irmão, tem umas pessoas, eu sempre falo aqui, eu dou o testemunho, hoje eu não vou citar o nome, porque agora eu vi que aumentou essa quantidade. Tem gente, irmão, que não ganha mensal, mas ganha semanal. Mas, irmão, o recurso cai, irmão, a pessoa diz assim, primeiro é do Senhor, primeiro é do Senhor, primeiro é do Senhor. Irmão, eu quero fazer depois, agora não. Mas hoje nós vamos fazer depois de nós semearmos na casa, nós vamos fazer uma semente na vida de um irmão aqui. Amém? Por causa, e vou te falar o porquê. Porque esse cara, depois eu vou explicar. Se eu falar agora, enfim. Deus está tocando no meu coração para a gente fazer depois. Mas vai ser depois que você cumprir os teus princípios. E vou te falar por quê depois de você cumprir os teus princípios. Porque se a gente faz daquilo, agora que eu já falei, você já esperou, vou guardar a semente. Irmãos, Deus vai abrir portas na vida de algumas pessoas aqui, para abençoar algumas pessoas, e algo sobrenatural vai começar a acontecer na vida de muita gente. Você vai começar a entender o poder do primeiro. Posso ouvir um amém? Você vai começar a entender o poder do primeiro. Não falei para ninguém que eu ia fazer aqui agora, mas se coloque de pé.